Boa tarde, este é mais um vídeo da série O Patriota e nesse vídeo eu vou falar sobre como a esquerda não quer que vocês pensem. A esquerda não quer que vocês pensem. Existe um termo chamado reflexo condicionado que foi criado por um cientista russo no começo do século passado ao estudar o comportamento de cachorros. Ele submeteu uma série de cachorros a uma alimentação seguida de uma campainha. Ele tocava uma campainha e alimentava os cachorros, fez isso durante semanas e em determinado dia ele resolveu tocar a campainha só para ver o que acontecia. Ele viu que os cachorros salivavam mesmo sem ter o contato com a comida. Isso daí é reflexo condicionado. E a esquerda conseguiu criar um exército de ignorantes no Brasil que tem um reflexo condicionado quando se ouve a palavra ditadura militar. Quando se fala em ditadura militar no Brasil, as pessoas pensam, associam com tortura. E quando se fala tortura, esse exército, não são todas as pessoas, mas esse exército de ignorantes que tem no Brasil, e na maior parte das vezes estão na esquerda, elas pensam ditadura militar. Um exemplo emblemático disso é o número de mortos e desaparecidos durante o regime militar e a importância que a mídia dá para esses mortos e desaparecidos. Uma pessoa que não conhece o número de vítimas da ditadura militar pode pensar que foram 5 mil mortos. Mas não foram 5 mil mortos. Isso daí é o número de mortos e desaparecidos na ditadura chilena, que é um país 1/10 do tamanho do Brasil, ou menor ainda. Então pode pensar que foram 30 mil vítimas, mas não, 30 mil foi o número de mortos e desaparecidos na ditadura argentina, que é um país bem menor que o Brasil. Então devem ter sido 100 mil vítimas? Não, 100 mil vítimas é o número de mortos e desaparecidos na ditadura cubana, na ditadura de esquerda cubana. 20 mil executados pelos homens do Fidel Castro por motivos ideológicos e 80 mil tentando sair daquela porcaria de país, aquele lixo de país. 80 mil afogados. Então, uma pessoa que não sabe o assunto, que não estuda, pode pensar que o número de vítimas do regime militar brasileiro foi bem maior de 100 mil, mas não, foram menos que 450 pessoas. E agora, se a gente for ver quem eram essas 450 pessoas, a coisa fica ainda mais estranha. Por quê? Porque entre 70 e 100 pessoas foram pessoas que morreram no contexto da guerrilha do Araguaia, ou seja, imbecis, bandidos que pegavam em armas, que planejavam sequestros, planejavam assaltos e tentaram instalar uma guerrilha comunista, esquerdista no interior do Brasil. Outro grupo que faz parte dessas supostas vítimas, claro, eu admito exceções, existem algumas vítimas, mas eu acho que isso daí é um número quase negligenciável, porque a maior parte dos bandidos, das pessoas, eram bandidos como os guerrilheiros que morreram no contexto da guerrilha do Araguaia. Um exemplo é as pessoas, mais ou menos entre 10 e 20 pessoas da Aliança Libertadora Nacional, da qual fazia parte o bandido do Carlos Marighella, que morreu trocando tiro com a polícia. Ele não morreu torturado, preso e depois os militares deram fim nele. Não, ele morreu trocando tiro com a polícia, assim como muitos dos seus parceiros. Também da Vanguarda Revolucionária Popular, VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, da qual fazia parte o bandido do Carlos Lamarca, cuja família ainda recebe indenização hoje, morreram mais ou menos 20 pessoas também. Vou lembrar aqui que o bandido do Carlos Lamarca matou um tenente do exército que vestia a mesma farda que ele. Matou um tenente do exército à coronhada. E esse tenente do exército tinha se entregado para o grupo dele sem dar um tiro. Depois ele matou o tenente à coronhada. E o bandido do Carlos Lamarca recebe indenização, aliás, a família do Carlos Lamarca, mas a família do tenente não. Por quê? Ninguém se pergunta por quê? Outro grupo que também planejava sequestro, também planejava assaltos, era o Molipo, Movimento de Libertação Popular, do qual fazia parte
um bandido que aí está no poder, ou então tem relações com o poder, cujo primeiro nome é José. Vou deixar por aí, vocês imaginem se é o José Dirceu, se é o José Genuíno ou qualquer outro José, que perdeu 25 homens trocando tiro, ou então porque sabiam informações que poderiam levar a outros bandidos, e por aí vai. Ou seja, tudo questão de segurança nacional. O que eu quero deixar claro aqui é, vou dar uma outra informação. Em 11 de setembro de 2001, um ataque terrorista promovido por radicais muçulmanos fez lá no World Trade Center, fez entre 3.500 e 4.500 vítimas. Matou entre 3.500 e 4.500 pessoas. Em uma manhã, os radicais islâmicos mataram 10 vezes mais do que os militares não conseguiram fazer em 21 anos. E quando as pessoas olham para os militares e os demonizam por causa disso, a gente só pode concluir que existe uma injustiça, que existe um comportamento, um planejamento da esquerda justamente para demonizá-los. Quando tudo indica que eles promoveram uma ação cirúrgica para resolver um problema nacional que afetava a segurança nacional. Mas ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso. Ninguém fala das 120 vítimas dos bandidos. Os militares estavam no Brasil inteiro e ainda assim só conseguiram fazer em 21 anos 450 vítimas no máximo. Enquanto os bandidos, que eram um grupo pequeno de bandidos, conseguiram causar 120 baixas. Eles mataram 120 pessoas, dentre soldados, que muitas vezes não tinham nada a ver com as decisões da cúpula do exército. Aliás, em todas as vezes não tinham nada a ver com a ideologia dos generais. Civis, pessoas que estavam lá no banco na hora do tiroteio, ou então que resistiram a um sequestro, então um assalto, também morreram. E guardas de banco. O que o guarda de banco tem a ver com a luta pelo comunismo, para implantar uma ditadura como a cubana aqui no Brasil? Não tem nada a ver. E são vítimas desses bandidos. O que eu estou falando aqui é, a maior parte desses 450 mortos e desaparecidos aqui no Brasil eram pessoas que pegaram em armas para atirar em pessoas do governo que defendiam as pessoas de bem, como eu e como a maior parte das pessoas que estão me ouvindo. Eram pessoas que planejavam assaltos e sequestros. E pessoas que achavam justo, que aceitavam como dano colateral a morte da sua mamãe, do seu papai, da sua vovó e do seu vovô. Pensem nisso, porque muitas baixas daquela época dos bandidos, dos terroristas, seriam hoje os seus pais, poderiam ser seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nas vítimas deles, só pensa nos bandidos. E bandido que hoje está no poder. Agora, quando isso acontece, vocês têm que se questionar por quê. Por que eu dou tanta importância, eu demonizo os militares quando eles fizeram de baixa, eles não conseguiram fazer de baixa 1/10 do que, em 21 anos, 1/10 do que os radicais islâmicos conseguiram fazer em uma manhã nos Estados Unidos? Por que isso acontece? Existem interesses. Um deles é a indenização. Indenizações milionárias que já foram questionadas por TCU, que já foram questionadas por Ministério Público, mas sempre de uma forma recatada, porque existe uma lavagem cerebral promovida pela esquerda, uma boa parte da população brasileira, em primeiro lugar, para não questionar. Em segundo lugar, quando um órgão como o TCU começa a questionar essas indenizações, essa massa de manobra ignorante começa a ser pressionada por quem cria a opinião aqui no Brasil, que é a esquerda, a reclamar. Como assim? Você está duvidando dos valores, das intenções dos guerrilheiros, dos terroristas? A questão é que sim, deveríamos questionar. Sim, deveríamos nos questionar, porque quando se dá mais valor às intenções de pessoas que queriam instalar no Brasil uma ditadura aos moldes da ditadura cubana,
que fez mais de 100 mil vítimas. Aos moldes da ditadura do Mao Tse-tung, da ditadura chinesa, que fez milhões de vítimas, dezenas de milhões de vítimas. Assim como a soviética, quando a gente pensa que os motivos desses imbecis, desses bandidos, são mais importantes do que dos militares, que, como eu disse, estavam tentando resolver um problema, estavam enfrentando, e até de uma forma cirúrgica, um problema de segurança nacional. Existe algum problema e vocês têm que se questionar por que isso acontece. E eu vou terminar o vídeo respondendo. Por que isso acontece? Porque é importante para a esquerda que existam pessoas que não questionem e que existam pessoas ignorantes que façam vistas grossas algumas coisas que eles passam e que deveriam ser questionadas. É importante para a esquerda que ninguém fique indignado quando descobre que o filhinho do ex-presidente da República recebesse uma mesada mensal de 12 mil reais, que ele pagava um aluguel. É importante para a esquerda que ninguém questione porque o filho do presidente, do ex-presidente, que abriu uma empresa com apenas 10 mil reais, com a ajuda ali de alguns outros empresários, recebeu da Telemar um contrato de 15 milhões de reais, sendo que a Telemar tinha 55% de propriedade do governo, do Banco do Brasil, do BNDES e de empresas de previdência. É importante para a esquerda que ninguém questione isso. É importante para a esquerda que ninguém questione como uma mulher que fez parte da Colina, Comando de Libertação Nacional, e depois da VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, pense que tem o direito de ser presidente do Brasil. Ou então, se ela pensa que tem o direito, e se ela tem o direito aí, conforme as nossas leis, lixo, é estranho que ninguém se questione isso. É muito estranho, ainda mais sabendo que a Colina, que é um grupo que ela fez parte, matou um militar alemão por confundindo. A Colina queria matar um oficial do exército boliviano que tinha capturado e executado Che Guevara, e acabaram matando, executando a pessoa errada. Ou seja, como eu disse, são pessoas que aceitavam como dano colateral pessoas que poderiam ser seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia e esse tipo de seus parentes. É importante para a esquerda que tenha isso. Então essa é a mensagem que eu queria passar nesse vídeo, que é importante para a esquerda que vocês não questionem e continuem não questionando. E, por favor, comecem a pensar um pouquinho nisso e se manifestem. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.